Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje aborda dois assuntos interessantes na área da política. O primeiro, o resultado do impeachment da ex-presidente Dilma, e o segundo, as eleições municipais deste ano, principalmente em Natal. E ninguém melhor para falar sobre eles do que um expert em política. Por isso, com muita satisfação, eu recebo o jornalista Vicente Cerejo, que vai nos dar o seu ponto de vista sobre esses dois temas atualíssimos. Mas antes eu quero mandar um abraço para Eider Dantas, da Fierne, Vanessa Slaviero, da AMAP, doutora Lúcia Santos e José Ramos, meu amigo lá de Mãe Luísa. Meu caro amigo jornalista Vicente Cerejo, um dos mais respeitados homens da imprensa potiguar, quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite de abrilhantar esse programa de hoje. Prazer é meu de conversar com você aqui hoje. Cerejo, me diga uma coisa, como é que você viu a dinâmica desse processo do impeachment, que durou 9 meses? Qual foi sua opinião? Olha, essa Como é que você viu sensação, isso? eu desde o começo que defendo a tese de que o ideal era tirar todo mundo em eleições gerais com constituinte específica, né? Se era para reconstruir o país. Eu nunca achei que a solução melhor fosse esta, que o Congresso Nacional optou por ela. Claro que nós tínhamos um vice-presidente da República, que era constitucionalmente o sucessor da presidente, mas ele não tinha aquelas condições que eu julgava ideais. Ele está, de qualquer forma, envolvido com o PMDB, que mais do que aliado foi cúmplice do governo do PT ao longo de 13 anos e meio, né? Então, o PMDB sucedeu o PT, é um cúmplice sucedendo o outro. Eu não achava que essa solução fosse a melhor. Como não acho que a solução tenha sido jurídica, data vênia, de todos os saberes jurídicos que andam aí, andam e alguns perambulam pelas ruas e avenidas do Brasil, porque eu acho que apenas foi preciso encontrar uma infração, um ferimento grave à Constituição para poder enquadrar como crime de responsabilidade. Mas, na verdade, eu tenho dúvidas da existência desse crime de responsabilidade. Eu acho que ela caiu por 2 motivos claros. Primeiro, porque ela deixou se avolumar uma crise econômica insustentável, porque ela passou a campanha dela da reeleição cuidando da campanha e não da nação. Ela deu as costas para a questão econômica e deu as costas para o Congresso Nacional, num país em que não se governa sem alianças. Aliás, quem disse isso ontem foi o próprio El País e o Le Monde, né? Isso é um país, o Brasil é caracterizado por alianças, às vezes até espúrias, mas alianças. Então eu acho que, na verdade, foi uma crise política, ela caiu por enfraquecimento político. Agora, político no sentido de não ter tomado conta da economia. Ela não podia ter represado decisões que eram para ter sido tomadas. É por isso que eu digo sempre que o Brasil não tem cultura política para a reeleição, porque a reeleição é você no poder, com o avião do poder, com o palácio do poder, com os cofres do poder e mais do que isso, podendo legislar em nome do poder, em causa própria, para conseguir ou para garantir sua própria reeleição. Acho que a queda dela é basicamente a crise econômica e ter ficado de costas para o Congresso Nacional, para as forças políticas. E por ter tido um aliado como o PMDB, que é um aliado fisiologista, né? O PMDB, quando era MDB, teve uma bela participação na reconquista da democracia, mas você sabe que ele começou logo fazendo de Sarney um PMDBista e de lá para cá ele foi apenas um sócio das boas coisas. Tanto que a cada crise ele empurrava mais o ministério, né? O PMDB sempre foi de luta e o PMDB sempre foi fisiológico. Antes de lhe fazer a segunda pergunta, eu vou fazer uma meia pergunta. Você falou há pouco do seu ponto de vista sobre que deveria ter acontecido eleições gerais e não o processo como terminou acontecendo. Será essa uma grande oportunidade para, em 2018, haver de fato uma reforma política que, inclusive, retire o Instituto da Reeleição? Eu acho que é muito mais... O Brasil não tem condições de reeleição por enquanto. Essa história de que se aprende a votar votando é muito relativo.
Eu acho que 5 anos sem reeleição seria mais adequado nesse momento, até que a democracia brasileira amadurecesse um pouco mais, né? Você teria 5 anos de mandato sem direito à reeleição, a não ser que você fosse afastado do cargo para poder tentar a eleição. Não montado no Palácio do Planalto, decidindo tudo, e quando decide errado, deu no que deu o problema de Dilma. Você veja que a crise econômica é o único fator que une as elites à classe média. E eu digo sempre que a classe média é corsária. Ela não é um pirata que navega com a sua bandeira da caveira sobre as 2 tíbias, sempre, né? E trabalha em função dele mesmo. O corsário não. O corsário navega com a coleção de bandeiras. E hasteia a bandeira que ele vê erguida, hasteada no navio que ele vai assaltar. O corsário não tem ideologia. Ele inclusive, aluga os seus serviços, alugava para qualquer rei. E os corsários na política continuam, né? Então eu acho que, veja que Lula, como estava bem, suportou o mensalão. Por que ele estava bem? Porque ele não enfrentava uma crise econômica e ele estava bem aliado na base, inviabilizando qualquer tentativa de impeachment. Esse é um país que em 2 episódios se revelou por inteiro. Primeiro, na maneira com que o ex-presidente Collor sobe à tribuna, sobe ao púlpito do Senado Federal, né, como se fosse dono da verdade, dono de um padrão de honestidade, ele que há poucos meses a Polícia Federal precisou retirar 4 carros que somavam 4 milhões. Ele é de novo réu no Lava Jato. E do outro lado você vê Renan. Renan, acho que foi por remorso, porque Renan apoiava a presidente, assumiu o que era isso, assumiu o compromisso. E de última hora o que ele faz com a Constituição na mão e a voz tonitruante, no modelo bem alagoano, de uma falta de lianeza de espantar. Né? Se em Alagoas se diz que além de queda, coice. Eu não concordo. Você imagina que jurisprudência da queda e do coice. Eu não concordo e por isso voto pela permanência dos direitos políticos da presidente. E ele mostrou ali o quê? Que não foi Eduardo Cunha que decidiu a queda de Dilma ontem na urna. Quem decidiu foi ele, porque imediatamente o placar vai para 43 votos. Quer dizer, ele conseguiu aí 10, 15, 16 nomes que o acompanharam numa simples frase que ele disse na mesa do Senado. Ou seja, aquilo estava combinado. Dos 61 a 20, se transformou em 43. 43. Agora, a propósito Quer dizer, ele disse, ele mudou, né? Agora, mudou como, Nelson? Tem uma lei de ficha limpa, ela foi julgada por um colegiado, vai cair. É impossível você querer que ela se mantenha com direitos políticos cassados na hora que ela foi enquadrada na ficha limpa que diz que você julgado por colegiado é inelegível. E o nosso Caiado já disse, né? Naquela caiação, que é aquela aspereza com que ele toca a vida, né? Ele adjetiva forte, ele disse que vai entrar com ação, inclusive com a pessoa jurídica do próprio PSDB. Agora, me diga uma coisa, será que esse acordo foi de última hora ou já havia esse acordo sendo trabalhado antes para que, de fato, ela, ao final, acontecesse como aconteceu, da perda de mandato, mas com a manutenção dos direitos políticos, mesmo correndo todos os riscos, como você acabou de explicar. Mas você acha que aquilo ali foi produto desses últimos dias ou já vinha sendo trabalhado antes? Acho que, de alguma maneira, podia estar sendo urdido antes. Veja bem, ele tinha um compromisso de ferro para votar contra o impeachment, o nosso Renan, até porque teve o apoio da presidente, situação difícil, no começo da campanha dele, para presidir o Senado. O PT confiou por inteiro no PMDB. Pela primeira vez botou o presidente do Senado e o presidente da Câmara de um partido só, que sempre o partido que detém o Palácio do Planalto detém uma das 2 casas. O PT apoiou Renan na presidência do Senado e Eduardo Cunha na Câmara. Quando o Renan viu aquilo, eu acho que ele quis dar uma demonstração da liderança dele. Porque o Eduardo Cunha aceitou o impeachment e depois daí tudo, derrubei como ele chegou a dizer, saiu na Folha, derrubei um presidente, posso derrubar o segundo. Ele já irritado com Temer, né? Mas você veja o seguinte, que quando ele dá a frase, ele muda completamente o cenário. Que convicção do Senado, da Câmara Alta do país, é esta, que em 5 minutos passa de 61 para 43? Que convicção jurídica é essa? Que convicção política é essa? Quer dizer, é um negócio muito volúvel, né? Além do mais, você tem que levar em consideração aí o fato do presidente Temer precisar do PMDB. Ele tem que suportar essas coisas. E Renan trabalha nessa altura. Aliou-se com o novo presidente, quando percebeu que ele seria o novo presidente, aliou-se com o novo presidente para tentar resolver um problema grave, que ele também está
sobre o foco luminoso do Lava Jato, né? Sobre o jorro d'água terrível do Lava Jato. Esse resultado poderá beneficiar alguém mais dentro, até lembrando o que você acabou de dizer, falou em Lava Jato e tudo mais. Será que essa história que aconteceu ontem, terminando todo esse processo de impeachment, poderá beneficiar alguém lá na frente? Não acredito. Isso aconteceu de certa forma com o Mensalão, mas muito suavemente, né? Eu acho que o Mensalão hoje pertence à opinião pública. Eu diria, como os franceses, a opinião pública é o sol intenso sobre as sombras, que elimina todas as sombras. Ninguém ousa a essa altura tentar tapar esse sol, está difícil, acho que pertence hoje à opinião pública. Acho que não. Mas acho que tudo isso podia ter acontecido com mais lisura. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por que o caso de Eduardo Cunha foi posto para ser julgado depois do impeachment? Com medo que ele, julgado, perdendo o mandato, tivesse alguma reação? Veja que o placar é muito apertado. Quando você tem 6 votos de diferença, por exemplo, você basta ter 3. Se você tirar 3, somar 3 aqui, você dá um empate. Não é verdade? Quer dizer, você veja que essas manobras todas é que tiraram um pouco da beleza, digamos, jurídica, constitucional que podia ter tido. Há uma série de manobras. A manchete daquela, o presidente recebe 6 senadores que estavam em dúvidas para negociar o voto. Então não era um julgamento? Que julgamento presidido pelo Supremo é esse que você recebe 6 senadores em dúvida? E o que é um político em dúvida quando vai negociar com o presidente ou o futuro presidente? O que é que você achou da condução de Lewandowski? Eu acho que correta. Ele não teria separado, eu não tenho formação jurídica nenhuma. Mas a sensação que ele passou foi apenas de um erro final, quando ele fatiou a decisão. Né? Eu acho que ali, por exemplo, ele permitiu a jogada de Renan, para dizer o seguinte: bem, presidente Temer, você veja, se eu tivesse ficado do lado dela, ela era presidente da República. Ali é um aviso claro, porque com a mudança de placar dessa aí, ele disse isto ao presidente Temer. Aliás, com quem viajou à China. Né? Veja lá, tem Eduardo Cunha, não tem PSDB, não tem DEM, fui eu. O meu grupo decidiu a parada. Simbolicamente. Toda essa eloquência não foi dita. Mas como dizem os franceses quando estudam a comunicação, eles dizem sempre que a comunicação se faz pelo dito e o não dito. Qual é o dito de lá? É que eu não concordo que além de queda coisa. O não dito. A virada espetacular em 5 minutos. E o último discurso de Dilma, ainda sobre o impacto da emoção de ter, de qualquer forma, perdido o mandato. Qual a sua opinião, seu ponto de vista sobre o que ela disse à nação? Primeiro, um gesto de coragem, o que é compatível com a personalidade dela. Né? Depois de um gesto, às vezes, de emoção muito forte, aquela coisa de ela ter resistido à tortura e à prisão durante 3 anos e ter resistido ao câncer. Né? Mas eu acho que se ela tivesse tido aquela postura antes, se ela não tivesse subestimado a capacidade de ataque do nosso Eduardo Cunha, se ela tem cuidado há 9, 8, 7 meses, talvez ela tivesse contornado. Mas principalmente se ela tivesse... Tudo começa quando ela não aceita o quê? Ela não aceita a indicação de Lula para voltar a Meirelles, que é o as de copas que está na mão do novo presidente. Qual é o as de copas que está na mão do presidente para contornar a crise e, se possível, até ser candidato a presidente a ponto dos tucanos terem medo do sucesso dele? Ela ter voltado Meirelles. Meirelles foi uma descoberta de quem? Dos tucanos? Dos democratas? Não. Meirelles foi uma descoberta de Lula, quando colocou no ministério. Quer dizer, ali ela começa a errar. E ela é um tipo teimosa, ela é uma guerrilheira, né? De dedo no gatilho. E ela subestimou as raposas, as grandes raposas do Congresso Nacional. Que quando perceberam que nas ruas a classe média estava se unindo da Fiesp, partiram para a luta. Eles perceberam que aquela era a hora conveniente, era a hora ideal. Eu vou lhe fazer uma última pergunta do primeiro bloco, porque o tempo o diretor já mostrou. Ele faz isso no segundo bloco também, mas ele fez ali. Mas bem rapidinho. O que você espera do governo Temer? 2 anos e 4 meses. Eu espero que ele consiga ser menos presidente e mais negociador. Se ele não pactuar internamente as forças, a partir da Avenida Paulista até o sindicato menor que existe nesse país, se ele não pactuar isso, ele não governa. Ele vai governar debaixo de turbulência. Ele tem que pactuar em todos os sentidos, com o capital e com o trabalho. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Os
Sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Eu vendo bem, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês. O que está errado? O Sebrae tem a resposta, Fernando. Aqui você identifica o real problema da sua empresa, faz um diagnóstico para definir a melhor solução e aprende a superar todos os desafios do mercado. Se você tem um problema, tenha certeza. Existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou seminovo, equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou adquirir bens, móveis e imóveis. Pode ainda financiar a construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou de férias. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. Nós vamos voltar à entrevista com o jornalista Vicente Cerejo, mas antes eu pediria que a técnica colocasse poucos minutos, um pouco do que foram os bastidores da última, a primeira e até agora a última, entrevista com os candidatos à Prefeitura de Natal na eleição de 2016. Vamos entrevistar o empresário Haroldo Azevedo, da 94 FM Rádio Cidade. Haroldo, alegria receber você aqui, de modo que quero, antes de qualquer coisa, dizer da satisfação de estar entrevistando. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: nesse momento que antecede as eleições, um debate da magnitude como esse que a Band está realizando, qual é seu ponto de vista sobre ele? Quais são as suas perspectivas, suas expectativas sobre esse debate? Olha, Nelson, primeiro dizer da satisfação de estar aqui com você. Isso é muito importante. Bom, sobre o debate, essa iniciativa da Band Nordeste, que conta em Natal com a transmissão da Rádio Cidade, da 94 FM, eu julgo da maior importância, porque os candidatos irão poder passar suas propostas, seus planos, todo o que ele imagina fazer na nossa cidade do Natal, e o eleitor também tem uma excelente oportunidade de conhecer mais os candidatos e justamente as suas propostas para a cidade do Natal. A nova regra
que está em vigor nas eleições de 2016, ela tornou mais curto o período eleitoral. Na sua avaliação, isso é positivo ou isso tira um pouco da participação das pessoas durante a campanha? Eu acho que é negativo, porque enquanto os políticos tradicionais têm à sua disposição, digamos, a TV Câmara Municipal, TV Assembleia, TV Senado, e de forma que um candidato desconhecido, 45 dias de campanha, é um período muito curto para ele se fazer conhecer e para ele poder passar para o eleitorado as suas propostas e o seu pensamento. Eu acho que as campanhas deveriam ter um prazo bem maior para que os candidatos pudessem efetivamente mostrar que vêm. Haroldo, essa parceria, esse debate é uma parceria da Band com exatamente a Rádio Cidade 94 FM. Vocês imaginam que poderá ainda acontecer algum outro evento semelhante a esse até o dia das eleições? O comandante Augusto é que vai dizer, da parte da Rádio Cidade, nós estamos à inteira disposição na continuidade dessa parceria, que não é de hoje. A parceria da Rádio Cidade, da 94 FM, com a TV Band, hoje Band Nordeste, já é muito antiga, já vai aí para seus 20 anos. Desde a época que o meu querido amigo e irmão, o senador Geraldo Melo, é quem detinha a concessão da Band aqui em Natal. Na verdade, é um casamento perfeito. O rádio com a televisão, que são, na minha avaliação, também os dois melhores e maiores meios de comunicação. O seu ponto de vista também coincide com o meu? Perfeitamente. Voltando um pouquinho à parceria Rádio Cidade e Band, eu lembro que em 94, aí já se vão 22 anos, nós já fazíamos, quer dizer, o Carnatal, ainda na Praça Cívica, na parceria Band Rádio Cidade 94 FM. Então é uma parceria que já vem há muitos anos. Candidata Márcia Maia, sendo eleita prefeita de Natal, qual a sua principal prioridade para a cidade? Olha, Nelson, nós queremos devolver Natal para os natalenses. Para isso, nós vamos investir fortemente nas políticas de saúde, de educação, de turismo, cultura, esporte, geração de emprego, de oportunidades, enfrentamento da violência, fazer com que essas políticas públicas voltem a funcionar para atender o cidadão que tem sofrido muito com toda essa situação de dificuldades, sem as áreas da prefeitura funcionarem. Nós temos visitado, caminhado, discutido com a população, dialogado, escutado principalmente a população e visitado os serviços públicos da prefeitura que infelizmente não estão funcionando. As pessoas estão sofrendo com esse descaso da prefeitura e nós estamos apresentando uma mudança, um projeto de mudança para Natal, mas é um projeto de mudança importante porque ele é uma mudança com responsabilidade, a mudança com segurança e principalmente uma mudança com experiência que nós tivemos. Vencendo a eleição, qual será a sua principal prioridade para a nossa cidade? No dia seguinte da eleição, antes mesmo da posse, de começar a transição, procurar o governo do Estado, o governo federal, para fazermos políticas em conjunto no combate à violência. Os 20 anos de gestão de Carlos Eduardo e Vilma tornaram Natal a 14ª cidade mais violenta do mundo, a segunda capital do Brasil. Então, o combate à violência em Natal deve ser prioridade número 1 e a Prefeitura tem tudo a ver com isso. Muito obrigado, candidato, e desejamos também sorte na sua caminhada. Obrigado, Nelson. Boa sorte também. Vencendo a eleição para prefeito, qual será a sua principal prioridade para a cidade? Olha, abrir a prefeitura, dialogar com a sociedade na busca de soluções para os problemas. A atual administração é omissa, fechada, não dialoga com ninguém, nem com o empresário, nem com o trabalhador. Então, a minha principal questão, já no primeiro dia de gestão, será ter a gestão participativa, inaugurando um diálogo forte, sincero, transparente com a sociedade, para a gente poder encontrar as soluções para os nossos problemas que ninguém encontra sozinho. Candidato Robério Paulino, vencendo as eleições para prefeito, qual será a sua principal prioridade para a nossa cidade? A segurança, nós vamos recuperar a guarda municipal,
Vamos abrir concurso para recompor o efetivo que hoje está congelado. A Guarda Municipal está parada, os guardas aqui ganham muito menos do que outras capitais. Maceió, por exemplo, tem uma Guarda Municipal com 800 guardas. Em Natal, nós temos apenas 400 e poucos guardas municipais. Todos aqui em Natal estão com uma ASG, Auxiliar de Serviços Gerais. O que esse prefeito atual fez foi, infelizmente, destruir a Guarda Municipal, lavar as mãos com a questão da segurança, e nós vamos resgatar a Guarda Municipal para, na colaboração com o governo estadual, com as polícias civil e militar, fazer um plano integrado de segurança para dar segurança à população de Natal, porque hoje a crise de segurança anterior demonstrou, a segurança é um caos, é a maior preocupação, a insegurança é total, infelizmente, digamos, é essa a situação que vive a população de Natal. Candidato Freitas Júnior, em sendo eleito prefeito, qual será a principal prioridade sua em favor da nossa cidade? A nossa principal prioridade é resgatar a esperança do natalense, a confiança e a fé de que é possível mudar a realidade de Natal, ter esperança e fazer de Natal uma cidade diferente, humana e acolhedora. Muito obrigado, candidato. Desejamos também sucesso na sua caminhada. Muito obrigado a você e obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham. Candidata Rosália Fernandes, em sendo eleita prefeita, qual será a sua principal prioridade para a nossa cidade? Nós vamos fazer uma Natal para os trabalhadores. Hoje nós temos quase 40 mil crianças e jovens fora da escola porque não tem creche. Então, a nossa primeira proposta é investir, é aumentar o orçamento, 5% é do PIB, exatamente para que essas crianças venham para a escola. Outra prioridade é a questão da saúde pública. As crianças estão morrendo, as mulheres estão parindo no chão, não tem um atendimento decente. E o emprego, Natal, tem mais de 300 mil desempregados. Então, nós vamos criar uma empresa pública, municipal, de obras públicas para construir escolas, creches, hospitais, postos de saúde, no sentido de empregar essa parcela de desempregados. Sendo reeleito, qual será exatamente a sua principal prioridade para a nossa cidade, sequenciando o atual mandato? É continuar fazendo mais pela educação, fazendo mais pela saúde, pela cultura, pelo esporte, pela mobilidade urbana, continuar vendo as questões ambientais, o crescimento sustentável da cidade, né? Continuar esse trabalho que foi resgatado em 2013, que nós conseguimos avançar apesar da crise brasileira e que vamos avançar mais ainda no próximo mandato, eleito prefeito de Natal. Converso agora com o diretor-geral da Band, Augusto Corrêa Lima, ao final desse que foi o primeiro grande momento da política local nessas eleições de 2016, que patrocinou, ao lado da FM 94, Rádio Cidade, esse momento maravilhoso que vimos de debate político, quando foi apresentado pela Band esse encontro com todos os 7 candidatos a prefeito, que falaram para a população o que eles pensavam e o que eles se propõem a fazer. Augusto Corrêa Lima, uma alegria imensa falar com você. Eu gostaria de saber exatamente a sua sensação do dever cumprido, desse momento maravilhoso da Band, dando show, não só de audiência, mas como de seriedade, na condução do processo eleitoral esse ano, como sempre, a primeira a apresentar um debate político. Pois é uma tradição da Band de exibir sempre os primeiros debates das eleições, e muitos dizem, inclusive, que as eleições só começam após o debate da Band. Então, cumprimos o nosso papel, o papel com a democracia, o papel com os eleitores, o papel com os telespectadores. Todos os candidatos foram convidados, todos tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas, um debate com um formato completamente inovador, ousado, mas que, graças a Deus, caiu no gosto popular. Só para você ver, olha,
Só para você ter ideia, Nelson, que é uma torcida muito grande aqui na frente, de uma claque de todos os candidatos, por isso que esse barulho. Mas só para você ter ideia, Nelson, só no Facebook, 58 mil pessoas assistiram esse debate no Facebook. Eu estou falando do Facebook. Eu imagino, não tem como calcular quantas pessoas assistiram e talvez quantas pessoas escolheram o seu candidato através do debate da Band. Então, a minha sensação é de dever cumprido. E eu não tenho dúvida de uma coisa, Augusto, é que, de fato, a Band, através desse debate, o primeiro debate, ela resgata a alegria da democracia com relação ao próprio eleitor, que antigamente participava de forma mais ativa. Agora ele participa através das redes sociais ou da nossa Band, porque você faz exatamente isso acontecer. As pessoas que estão lá fora, cada um torcendo pelos seus candidatos, demonstrando a satisfação, a alegria por um debate democrático na excelência da palavra. Eu acho que você está realmente, a nossa Band está de parabéns. Pois é, o que acontecia realmente nos últimos tempos, nas últimas eleições, os debates estavam ficando chatos, enfadonhos, é aquele cheio de regras, com 30 segundos aqui, 10 segundos aqui, candidato pergunta, jornalista pergunta, internauta, telespectador. Não tem quem aguente isso. A televisão é dinâmica, é dinamismo. As pessoas querem uma informação rápida de hoje. Então, este formato que a Band criou, e foi um formato dinâmico, ousado, e que nós no Twitter fomos líder de audiência, fomos trend top nacional no Brasil, no Twitter, no Facebook, mais de 58 mil pessoas assistindo no Facebook. Quer dizer, essa integração da TV com as mídias sociais também é uma novidade da Band, também é uma ousadia da Band. Então fez com que essa mensagem, os candidatos pudessem dar a sua mensagem para todos indistintamente, sem filtros, sem muitas regras, enfim. Acho que saímos vencedores, a democracia saiu vencedora, os candidatos tiveram as suas oportunidades, mas eu queria aqui prestar uma homenagem, e eu acho que é a homenagem mais justa que possa ter desse debate. É a equipe da Band, que eu digo aqui, a pequenina mais guerreira equipe da Band. É esta homenagem que eu quero fazer aos colegas da Band, que esses sim foi que fizeram esse debate, ser líder da audiência, envolver a cidade do Natal. Em todos os recantos tinham TVs ligadas, trazendo de volta isso que você diz, trazendo de volta a democracia, a alegria das eleições. Então, ao encerrar o nosso programa, eu quero parabenizar, renovar os parabéns e dizer ao telespectador que esteve atento no debate, por ocasião do debate, hoje teve a oportunidade de ver alguns flashes, principalmente até antes mesmo de haver o debate, nesse making of que fizemos aqui para você, telespectador, do programa Ponto de Vista. Obrigado, Augusto, e parabéns renovados pelo sucesso do debate da Band. Obrigado, Nelson. Mais uma vez, quero agradecer a equipe da Band, esse time pequenino, mas guerreiro. Cerejo, a gente viu um pouco do que aconteceu na televisão, na Band, quando os candidatos a prefeito, né, fizeram aquele debate diferente totalmente. Uma pergunta antes da gente entrar de fato na eleição daqui. Haverá a perda do mandato de Dilma, ela tem alguma influência nas eleições municipais em todo o Brasil? Eu acho que tem, vai ser um gás paralisante sobre as esquerdas. Ou as esquerdas fazem uma grande reflexão do papel que elas devem exercer a partir de agora, com o grande sofrimento, né? A grande fratura na sua retórica, ou elas vão sofrer muito. Eu acho que tem nesse sentido. Eu acho que aquele impulso do PT, mesmo do PSTU, do PSOL, a retórica de esquerda precisa passar outra vez por uma reflexão. Se não fizer isso, eles terão graves problemas. Voltando então para Natal, para o nosso chão. O que você está achando das eleições municipais em Natal esse ano de 2016? Olha, aí a gente cai naquele velho clichê, Nelson. Mantidas as condições de temperatura e pressão,
há um favoritismo claro do prefeito Carlos Eduardo Alves. Por dois motivos evidentes. Pelo tempo, em primeiro lugar, no sentido material do acervo dele, ele tem 4 minutos praticamente, é acachapante sobre os outros, porque a televisão, hoje você sabe que a campanha é feita de comícios eletrônicos. Eu, desde sempre, lembro da nossa juventude, quem enchia aquela cruz da Gentil Ferreira ganhava a campanha, né? Era o termômetro de multidão. Hoje um programa virtual tem muito mais milhares de eleitores contra ou a favor do que qualquer cruzamento de Natal. Então eu acho que materialmente ele tem essa supremacia sobre os outros. Ele fala muito mais para explicar as outras. Depois tem um acervo para mostrar. Depois tem acertos indiscutíveis e tem, sobretudo, uma ficha limpa. Então ele é, em condições normais, um favorito. Agora, quando você vai somar os 4 sets que cada um tem, e mais um ponto e outro dos outros dois, você chega a 30. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. Você fica a 10 pontos dos 40 que representam o acervo pessoal do prefeito Carlos Eduardo Alves. Você sabe que para empatar, basta de 5. Se terá 5 de lá e botar 5 para cá, pode haver um empate. Ou seja, se cada um desses candidatos, cada um que tem 7, crescer 1 ponto, for para 8 pontos, ele pode criar um impasse na campanha. E aí a luta será no universo dos 30% restantes. Se você botar 35 de um lado, hipoteticamente 35 do outro, somos 70. Você vai ter um campo de luta de 30. Nesse campo de luta estarão as abstenções, os brancos, os nulos e o conquistável. Então, é impossível o segundo turno? Não. Era essa pergunta que eu ia Não lhe é fazer. impossível o Dentro segundo desse turno quadro, pela fragmentação que houve de candidatos. E que tem 4, cada um com 7 pontos. Só aí são 28. Com 1 e 1 ponto, 30. Será que eles não crescem pelo menos 1 ponto? essa lei municipal está totalmente diferente das eleições municipais desse ano, está totalmente diferente das últimas eleições. A cada 2 anos se muda. O que é que você achou, como expert em política, como jornalista, realmente que observa toda a cena política do Brasil e nossa aqui? O que é que você achou dessas novas regras? Essas novas regras, será que elas fizeram com que as eleições deixassem de ser uma festa da democracia para o eleitor? Não, eu acho que elas artificializaram o processo, na busca de aprimorá-lo sem nenhuma segurança que isso vai acontecer. Eu concordo com a tese que essa campanha é laboratorial. Essa política não vai ser assim como está sendo agora. Ou ela vai mudar para um lado ou vai mudar para o outro, porque ela está sendo artificial. É impossível você acreditar numa democracia que dá 8 segundos a um candidato. Quer dizer, você puxa o cálculo para ser feito pelas bancadas federais para que os grandes massacrem os pequenos. É o primeiro crítica que você pode fazer à democracia. Por que você não deu 1 minuto para cada um? Ou você não deu 30 segundos para cada um, que é o que cada um tem direito nas inserções ao longo do dia? O que é que você faz com 8 segundos? Isso é uma coisa artificial, isso não existe como comunicação. Né? Quer dizer, o Brasil bota o modelo de definir a partir das bancadas nacionais, lá em Brasília, para que os grandes sufoquem os fortes. O que é que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Uma união de Alves e Maia. Eles estão hegemonicamente unidos, como estiveram unidos ao lado de Rosalba, e Zé Agripino teve a habilidade de colocar como suplente de Rosalba o pai de Garibaldi. 4 anos depois, o pai de Garibaldi obrigou a sair às ruas com Rosalba, porque era uma vez eleito, ele praticava um ato histórico de entrar no Senado ao lado do pai, pai e filho senadores, cada um, o pai com 4 anos de mandato. Essa união, o que é que produziu? Jogou no outro canto essa miudeza de candidatos. Então o Rio Grande do Norte tem um estado sem oposição. Os grandes estão do lado, e como ficava feio não ter oposição, claro, fica do outro lado quem? Ficam do outro lado quem? PSOL, PSTU, né? PT, PSDB, fica esse jogo todo do outro lado para justificar essa luta. Mas, na verdade, está inteiramente descompensado. Nós não temos, de fato, oposição. Você tem uma retórica de oposição, mas a oposição estruturada no Estado não existe nenhum. Os fortes estão todos de um lado. Esse tempo também que foi encurtado para o candidato ir às ruas, conversar com o povo participar, não transformou esse problema desse prazo tão exíguo, não transformou a eleição numa coisa extremamente morna ou quase gelada, digamos fria, assim. engessada. Fria. Né? É como se a democracia só dura 10 minutos. Quem inventou essa régua que seria 10? Por que não 15, 20, 44, 33, 81?
Qual foi o cálculo que chegou a 10? Tá entendendo? Como é que eu... Aí outra coisa, o programa de televisão, ferindo a linguagem de televisão, você não pode filmar nada lá fora, gravar nada lá fora, você não pode botar o depoimento do eleitor, você não pode mostrar o candidato nas ruas, porque a externa é isso e aquilo. Quer dizer, um legalismo, uma mania de regulamentação. Nós adoramos regulamentar a liberdade. Se há um vício pior do que o de fumar e beber álcool nesse país, e maconha, e crack, o que você quiser, é a mania de regulamentar. Tudo nós regulamentamos, tudo tem um regulamento. Do pressuposto, talvez, de quê? De melhorar? De melhorar? Que garantia é? Melhorou? Não vai melhorar. Até Outra hoje... coisa, financiamento de campanha, você acha que um candidato mais rico vai gastar só o que ele declara, se ele tiver dinheiro pessoal para gastar? Ou alguém pode impedir que você pegue um dinheiro e dê uma doação de várias formas? Isso é um artificialismo. Era muito melhor sentar e fazer uma coisa mais verdadeira, mais real, porque do jeito que está, não dá. Inclusive, como existe em vários outros países em épocas de eleição. Não existe esse modelo impossível. Claro que você tem que ter cuidado para que você não reforce hegemonias, poderes excessivos, essa coisa toda. Agora, engessar esse ponto não vai dar certo, né? Isso é um negócio, por isso que virou laboratório. Vamos fazer essa para a gente ver como é que faz a próxima. O clima é esse. É lamentável que a gente não tenha uma legislação única, permanente. Nunca tem. Nunca tem. Nunca tem. Incrível. Tem em todo canto. Toda campanha é diferente de toda campanha. É uma volubilidade, é uma instabilidade o tempo inteiro. E botando na conta da democracia. Não, agora você falando 8 segundos, você é um democrata. Mas se falar com 25, não é? Não, não é. Se você falar com 2 minutos, pode ser. Aí vem uma reforma. Não. Uma democracia tem que ter 5 minutos. Por quê? É porque essa régua é o desejo. O Brasil transforma desejos em lei, cacuetes em lei, manias em lei, vícios em lei. Esse país legisla com uma facilidade astronômica. Então não dá para você fazer uma campanha política, né, em que o eleitor não consegue. Cerejo, eu vou ter que lhe fazer a última pergunta. Infelizmente, esse papo está tão bacana que eu queria passar aqui 2 horas. Infelizmente, o programa é só meia hora. Vou fazer uma última, já que falamos até agora das eleições de prefeito, uma pergunta que não me quer calar. É óbvio, vai ter eleições para vereador. Na sua concepção, no seu ponto de vista, a Câmara Municipal de Natal vai sofrer alterações com alguma renovação expressiva nessas eleições? Não, pode ser que tenha um terço de renovação, se muito, não acredito nisso. Porque o clientelismo está do mesmo jeito, funcionando do mesmo jeito. Eu digo brincando na minha coluna que na outra encarnação eu quero ser liderança. Não precisa ter nome, não precisa de nada. É reencarnação. Eu sou chamado à portaria do céu, se é que eu vou para o céu. É o que desejo e peço a Nossa Senhora da Conceição, minha protetora. O senhor vai voltar, quer dizer, eu digo liderança. Porque é uma coisa que ninguém sabe o que é. Liderança é tudo. Foi criado no governo militar e tal. Então eu não acredito numa renovação muito grande. Acho que a Câmara tem 29. É um negócio, né? É uma loucura. 584 candidatos passarão pela tela da sua televisão. Impressionante. No rodízio, no rodízio do tempo, ele nem sabe mais o que disse da primeira vez que apareceu. 584 candidatos. Isso é uma brincadeira, né? Ou seja, tem que fazer uma reforma política para crivos mais duros para criar partidos. Mas se o país tivesse 6 partidos, 8 partidos, né, criteriosamente criados, com base real. São mais de 36, no mínimo 2% do eleitorado brasileiro, alguma cláusula de barreira que segurasse essa barra, tudo bem, mas do jeito que está, não. Tem 30, 40 partidos. Por quê, Nelson? Para ter acesso ao fundo partidário. E qual é a briga dos partidos quando a eleição passa? Ir ao Palácio do Planalto e negociar o aumento do fundo partidário, porque, pela autonomia partidária, cada presidente de partido administra o fundo partidário no seu estado. Por isso que no Rio Grande do Norte, todas as pessoas importantes são donas de partido. Quem não é dono... o sem partido, sem pé, como sem teto. Cerejo, infelizmente temos que terminar o programa. Eu quero renovar os agradecimentos por essa brilhante entrevista que você está concedendo. O telespectador, com certeza, está assistindo até agora, ávido, não desgrudou o olho da televisão. Muito obrigado mais uma vez a você. Nós somos velhos amigos. Quando você me chamar, eu chego aqui. Arranje um jeito de chegar. Perfeito. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência. A certeza também de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Eu vendo bem, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês. O que está errado? O Sebrae tem a resposta, Fernando. Aqui você identifica o real problema da sua empresa, faz um diagnóstico para definir a melhor solução e aprende a superar todos os desafios do mercado. Se você tem um problema, tenha certeza. Existe um Sebrae para você. 0800 570 0800.